A paz do Senhor esteja com você. Mas antes de começarmos, eu preciso te fazer algumas perguntas que vão tocar o seu coração. Você já pediu um sinal para Deus? Você já orou dizendo: Senhor, me mostra o caminho, me dá uma direção, me dá uma confirmação? E depois de orar, você ficou esperando, e nada. E você começou a duvidar. Você começou a pensar: será que Deus me ouviu? Será que Ele vai me responder? Deixa eu te dizer algo que vai explodir a sua fé agora mesmo. O sinal que você pediu está chegando. Mas o problema é que você está procurando no lugar errado. Você está esperando um sinal gigante, espalhafatoso, óbvio. Mas Deus não trabalha assim. Deus fala em pequenas confirmações, em portas que se abrem sem você forçar, em palavras que se repetem, em paz que vem do nada, em oportunidades que aparecem no momento exato. E você está perdendo esses sinais porque você está olhando com os olhos errados. Porque me diz uma coisa: quanto tempo você vai desperdiçar duvidando, ao invés de prestar atenção nos sinais que Deus já está enviando? Você pediu direção? Deus está direcionando. Você pediu confirmação? Deus está confirmando. Você pediu clareza? Deus está iluminando. Mas você está tão ansioso, tão desesperado, tão impaciente, que não está percebendo. Você tem tempo para se preocupar. Você tem tempo para entrar em desespero. Você tem tempo para questionar se Deus te ouviu. Mas você tem tempo para parar, respirar e perceber os sinais que Deus já está colocando no seu caminho. Hoje, Deus vai abrir os seus olhos. Ele vai te ensinar como Ele fala. Ele vai te mostrar como Ele confirma. Ele vai te revelar que o sinal que você pediu já está a caminho. Mas você precisa ficar até o final, porque no final desse vídeo eu vou orar com você. E essa oração vai te dar um discernimento espiritual que você nunca teve. E agora, isso se chama legalidade espiritual. Escreva nos comentários: Senhor, eu creio que o sinal está chegando. Escreve aí, porque quando você declara, você está ativando a fé. E a fé move o coração de Deus. Respira fundo e vem comigo. Salmo 32, 8 diz: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Você ouviu? Deus não está alheio à sua busca. Ele não está indiferente ao seu clamor. Quando você pede direção com um coração sincero, Deus se move. E sabe o que é incrível? Deus começa a trabalhar antes de você entender. Antes mesmo de você perceber, Deus já começou a alinhar circunstâncias. Já começou a mover pessoas. Já começou a preparar respostas. Deixa eu te dar um exemplo bíblico que vai abrir a sua mente. Gênesis 24 conta a história do servo de Abraão, que foi enviado para buscar uma esposa para Isaque. Ele chegou numa cidade estranha, não conhecia ninguém, não sabia por onde começar. E o que ele fez? Ele orou. Ele disse: Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro. A moça que eu pedir água, e ela me der e também oferecer água aos meus camelos, seja essa a que tu designaste. E sabe o que aconteceu? Antes dele terminar de orar, Rebeca apareceu com o cântaro no ombro. Você entendeu? Deus já tinha preparado a resposta antes da oração ser finalizada. Isaías 65, 24 diz: E será que, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Deus não espera você terminar de orar para começar a trabalhar. Ele já está trabalhando enquanto você ora. Quando você dobra os joelhos e clama: Senhor, me mostra o caminho, Deus já começou a iluminar a estrada. Quando você pede: Senhor, confirma a tua vontade, Deus já começou a enviar os sinais. Quando você ora: Senhor, abre a porta certa, Deus já começou a destrancar. O problema é que você quer ver tudo acontecer agora. Mas Deus trabalha em camadas. Ele move no invisível primeiro. Ele prepara o terreno, ele alinha as peças. E só então ele revela. Você precisa entender: Deus não está atrasado. Ele está no tempo certo. E enquanto você espera, Ele está trabalhando. Provérbios 16, 9 diz: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos.
Você faz a sua parte. Ora, busca, clama, e Deus faz a parte dele. Dirige, confirma, abre portas. E nesse momento, agora mesmo, enquanto você assiste esse vídeo, Deus está movendo os bastidores da sua vida. Ele está tocando corações, Ele está abrindo mentes, Ele está preparando oportunidades, Ele está enviando o sinal que você pediu. Escreve nos comentários: Deus está trabalhando por mim agora. Agora eu preciso te ensinar algo muito importante. Deus não responde com ansiedade, medo ou pressão. Se você está sentindo ansiedade, desespero, urgência sem paz, confusão mental, isso não é de Deus. Porque Deus não é Deus de confusão. 1 Coríntios 14:33 diz: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Os sinais de Deus carregam paz. Mesmo quando o caminho parece difícil, você sente uma paz inexplicável no coração. Colossenses 3:15 diz: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, domine em vossos corações. A paz é o indicador espiritual. Onde há paz, há direção divina. Onde não há paz, há alerta. Deixa eu te dar um exemplo prático. Você está pensando em aceitar um emprego. No papel parece perfeito. Salário bom, cargo bom, oportunidade boa. Mas toda vez que você pensa nisso, você sente um desconforto no peito, uma inquietação, uma falta de paz. Isso é Deus falando. Esse não é o caminho. Por outro lado, você está pensando em outro caminho. Parece mais difícil, mais arriscado, menos garantido, mas toda vez que você ora sobre isso, você sente paz. Uma paz que não se explica. Isso é Deus falando. Esse é o caminho. Confia em mim. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus excede o entendimento. Você não consegue explicar. Você não consegue racionalizar. Mas você sente. E essa é uma das formas mais poderosas que Deus usa para confirmar a direção, através da paz. Agora deixa eu te mostrar outras formas que Deus usa para falar. Deus fala através da palavra. Você abre a Bíblia e o versículo fala exatamente sobre a sua situação. Não é coincidência. É Deus falando. Deus fala através de pessoas. Alguém te diz uma palavra sem saber o que você está passando, e aquilo confirma exatamente o que você estava orando. Não é acaso. É Deus usando aquela pessoa como instrumento. Deus fala através de portas que se abrem. Você não força, você não manipula, você não empurra. E de repente, a porta se abre sozinha. É Deus dizendo: esse é o caminho. Deus fala através de portas que se fecham. Você tenta, tenta, tenta e nada dá certo. É Deus dizendo: esse não é o caminho. Eu estou te protegendo. Deus fala através de sonhos. Mateus 1:20 conta que Deus falou com José através de um sonho. Deus ainda fala assim: se você teve um sonho que te marcou, que te deixou inquieto, ore sobre isso. Pode ser Deus falando. Deus fala através de circunstâncias alinhadas. Quando tudo começa a se encaixar de forma sobrenatural, sem esforço humano, é Deus confirmando. E a maior confirmação de todas, quando várias dessas coisas acontecem ao mesmo tempo. Você lê um versículo. No mesmo dia, alguém te fala sobre o mesmo assunto. No dia seguinte, uma porta se abre relacionada a isso, e o seu coração sente paz. Isso não é coincidência, é Deus confirmando. Escreve nos comentários: Deus está me confirmando através da paz. Agora deixa eu te mostrar algo que vai abrir os seus olhos. Quando Deus quer confirmar algo, Ele repete a mesma mensagem de maneiras inesperadas. Você já passou por isso? Você ora sobre algo e, de repente, a mesma palavra aparece em um versículo que você lê. Uma frase é dita por alguém sem saber o que você está passando. Uma oportunidade aparece no momento exato. Uma porta se abre sem você forçar nada. E você pensa: que coincidência, né? Não, não é coincidência. São ecos espirituais da resposta de Deus. Deixa eu te contar exemplos bíblicos de como Deus confirma através de repetições. Gênesis 41,
conta que Faraó teve um sonho. Ele sonhou que 7 vacas gordas foram devoradas por 7 vacas magras. Depois, ele sonhou que 7 espigas cheias foram devoradas por 7 espigas secas. Eram 2 sonhos, mas com a mesma mensagem. E José interpretou: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou-o a Faraó. E o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, porque esta coisa é determinada por Deus, e ele se apressa em fazê-la. Você ouviu? Quando Deus repete, é porque aquilo é determinado. Ele está confirmando. Outro exemplo. Juízes 6 e 7 contam a história de Gideão. Deus chamou Gideão para libertar Israel. Mas Gideão estava cheio de medo e dúvida. E ele pediu sinais. Ele disse: Senhor, se é realmente tu que estás me chamando, confirma. E Deus confirmou. Não uma vez, 3 vezes. Primeiro, o anjo tocou a oferta de Gideão com o cajado, e fogo subiu da rocha e consumiu a oferta. Depois, Gideão colocou um velo de lã no chão e pediu: Se é tu, Senhor, faz com que só o velo fique molhado de orvalho e o chão fique seco. E Deus fez. No dia seguinte, Gideão pediu o contrário. Agora faz o velo ficar seco e o chão molhado. E Deus fez de novo. Por quê? Porque Deus não se cansa de confirmar quando o coração é sincero. E depois, quando Gideão estava prestes a entrar em batalha, Deus confirmou mais uma vez. Ele mandou Gideão descer ao acampamento inimigo e ouvir o que eles estavam falando. E Gideão ouviu um soldado contando um sonho onde Deus entregava o exército inimigo nas mãos de Gideão. 4 confirmações. Porque Deus não deixa seus filhos sem direção. Ele confirma. Ele reafirma. Ele ilumina o próximo passo. E sabe o que isso significa para você? Se você pediu um sinal e algo começa a se repetir na sua vida, presta atenção. Se você abre a Bíblia e lê sobre novo começo, e no mesmo dia alguém te fala sobre recomeçar, e no dia seguinte você vê uma oportunidade nova surgir. Isso não é coincidência. É Deus ecoando a resposta no seu espírito. Se você pede direção sobre um relacionamento, e você sente paz quando ora sobre aquela pessoa, e depois alguém te confirma algo positivo sobre ela, e depois uma circunstância se alinha, Deus está confirmando. Se você está pensando em mudar de cidade, e você sente paz e depois lê um versículo sobre terra prometida, e depois uma oportunidade de emprego surge lá, Deus está confirmando. Nada disso é acidental. São alinhamentos divinos. Provérbios 16:33 diz: A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. O que parece sorte, acaso, coincidência, na verdade é Deus determinando. E quando você começa a enxergar isso, você para de duvidar e começa a crer. Escreve nos comentários: Eu creio nos alinhamentos divinos. Agora eu preciso te falar sobre algo que muita gente pula: paciência. Você quer o sinal agora. Você quer a confirmação agora. Você quer a resposta agora. Mas Deus trabalha com processo. E o processo inclui espera. Por quê? Porque Deus não quer só te dar uma resposta. Ele quer formar algo em você. Ele quer te ensinar a confiar. Ele quer te ensinar a depender dele. Ele quer te ensinar a descansar na soberania dele. E isso só acontece na espera. Isaías 40:31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar no Senhor não é ficar parado, é confiar enquanto você espera, é orar enquanto você espera, é crer enquanto você espera. E quando você faz isso, Deus renova as suas forças. Ele te dá clareza, Ele te dá discernimento, Ele te dá confirmação. Deixa eu te dar exemplos bíblicos de pessoas que oraram, esperaram e receberam confirmação. Abraão orou por um filho, Deus prometeu. Mas Abraão esperou 25 anos, 25 anos de espera, de dúvida, de questionamento. Mas ele continuou crendo. E Deus cumpriu. E não só deu um filho, mas fez de Abraão pai de nações. Hana orou por um filho. Ela chorou, ela clamou. Ela foi até ao templo e derramou a alma diante de Deus.
E o sacerdote Eli disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Aquilo foi uma confirmação. E Ana sentiu paz. E no tempo certo, Deus deu Samuel a ela. Zacarias e Isabel oravam por um filho. Eles eram idosos, estéreis, sem esperança. Mas eles continuaram orando. E um dia, o anjo Gabriel apareceu para Zacarias e disse: a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará um filho. E aquele filho foi João Batista, o precursor de Jesus. José teve sonhos de Deus mostrando que ele seria exaltado. Mas ele esperou 13 anos. 13 anos de escravidão, prisão, esquecimento. Mas Deus estava preparando. E quando chegou o tempo, Deus o exaltou de uma hora para outra. Você entendeu o padrão? Oração, plus. Paciência, plus. Fé. Clareza espiritual e confirmação. Deus confirma o caminho de quem não age por impulso, mas por fé. Se você está orando e ainda não viu o sinal, não desista. Continue orando. Continue crendo. Continue esperando com fé. Porque Deus não esqueceu de você. Ele está preparando a resposta. Ele está alinhando as circunstâncias. Ele está enviando o sinal. Abacuque 2:3 diz: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. A resposta está vindo, o sinal está chegando, a confirmação está a caminho. Você só precisa continuar crendo. Escreve nos comentários: eu vou esperar com fé. Agora deixa eu te falar sobre algo poderoso. O sinal de Deus não só aponta o caminho, mas também fortalece o coração. Quando Deus confirma algo para você, Ele não te deixa fraco, inseguro, duvidoso. Ele te dá discernimento para entender, e Ele te dá coragem para agir. Deixa eu te dar exemplos. Quando Deus confirmou para Moisés que ele deveria libertar Israel, Ele não só deu sinais, sarça ardente, vara que virava serpente, mão leprosa que foi curada. Ele também deu coragem. Êxodo 4:12 diz: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Quando Deus confirmou para Josué que ele deveria entrar na terra prometida, ele não só deu a promessa, ele também deu coragem. Josué 1:9 diz: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Quando Deus confirmou para Davi que ele seria rei, através da unção de Samuel, ele também deu coragem para enfrentar Golias. 1 Samuel 17:37 diz: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Quando Deus confirmou para Maria que ela seria a mãe do Salvador, através do anjo Gabriel, ele também deu coragem para aceitar. Lucas 1:38 diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Você viu o padrão? Confirmação de Deus, discernimento, coragem. Quando Deus te confirma algo, Ele não te abandona no meio do caminho. Ele vai contigo. Deuteronômio 31:6 diz: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo. Não te deixará nem te desamparará. Então, quando o sinal chegar, quando a confirmação vier, quando a porta se abrir, não tenha medo. Deus não te daria o sinal se Ele não fosse te capacitar para o próximo passo. Ele não te abriria a porta se Ele não fosse entrar contigo. Ele não te confirmaria o caminho se Ele não fosse te sustentar nele. Filipenses 1:6 diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Se Deus começou, Ele vai terminar. Se Deus confirmou, Ele vai cumprir. Se Deus te deu o sinal, Ele vai te guiar. Escreve nos comentários: Deus vai comigo. E agora eu preciso te dizer algo que vai ficar gravado no seu coração. O sinal que você pediu está chegando. Pode ser que você ainda não tenha visto. Pode ser que você ainda esteja esperando. Pode ser que você ainda esteja em dúvida. Mas eu profetizo sobre a sua vida agora. O sinal está a caminho.
Deus ouviu a sua oração. Deus viu as suas lágrimas. Deus sentiu o clamor do seu coração. E Ele está respondendo. Pode ser através de uma palavra. Pode ser através de uma pessoa. Pode ser através de uma porta que vai se abrir. Pode ser através de uma paz que vai invadir o seu coração. Mas o sinal vai chegar. E quando ele chegar, você vai reconhecer. Porque Deus não deixa seus filhos sem direção. Salmo 25:9 diz: guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. Se você está buscando a Deus com sinceridade, se você está orando com fé, se você está esperando com paciência, Deus vai te guiar. Ele vai te confirmar. Ele vai te mostrar o caminho. Ele vai te dar o sinal. E você vai olhar para trás e dizer: Deus estava falando o tempo todo. Eu só precisava prestar atenção. Então, a partir de hoje, abre os seus olhos espirituais. Presta atenção nos pequenos sinais, nos alinhamentos divinos, nas confirmações inesperadas. E quando você perceber, você vai ver. Deus estava te direcionando o tempo todo. Escreve nos comentários: o sinal está chegando. E agora vamos orar juntos. Senhor meu Deus, eu oro por cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Eu oro por aquele que pediu um sinal, por aquele que está esperando uma confirmação, por aquele que está buscando direção. Senhor, envia o sinal que essa pessoa pediu. Confirma o caminho dela. Ilumina o próximo passo. Abre os olhos espirituais dela para perceber a tua voz. Senhor, que ela reconheça os teus sinais, que ela sinta a tua paz, que ela veja as tuas confirmações e que ela tenha coragem para agir quando o sinal chegar, que ela confie em ti, que ela descanse em ti, que ela saiba que tu estás com ela, porque tu és Deus fiel. Tu és Deus que responde. Tu és Deus que não abandona. E tu nunca deixas uma oração sincera sem resposta. Em nome de Jesus, amém. Antes de encerrarmos, eu preciso te dizer algo muito importante. Este canal é um lugar de oração e palavra. Mas você precisa entender: quem envia os sinais é Deus. Quem confirma o caminho é Deus. Quem te guia é Deus. Nós não temos poder nenhum. O poder está nas mãos dele. E é através da sua fé que os sinais vão se manifestar. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então busque a Deus, confie em Deus, espere em Deus, porque Ele vai te responder, Ele vai te confirmar, Ele vai te guiar. Deus está com você e é dele que você precisa. E agora, vamos orar juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Eu já te disse que te amo hoje? Te amo, ovelha querida, e eu profetizo sobre a tua vida. A partir de hoje, você vai começar a perceber os sinais de Deus. A partir de hoje, você vai reconhecer as confirmações divinas. A partir de hoje, você vai confiar que Deus está te guiando, porque o sinal que você pediu está chegando. A confirmação que você espera está a caminho. A direção que você busca está sendo revelada. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te dê olhos para ver os sinais dele. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa de direção hoje. Se inscreva aqui no canal. Junte-se a nós nessa corrente de oração, porque só Deus cura, liberta e transforma vidas. E lembre-se, o sinal que você pediu está chegando. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.